Chegamos à primeira metade da época, primeira metade do modo carreira. Nós temos hoje um duelo contra Medinas. Nós empatámos contra ele na primeira mão, agora jogamos em casa, temos de tentar ganhar isto, até porque ele no primeiro jogo disse-nos assim em tom provocatório que ele já tinha ganho 2 jogos e nós apenas um. Portanto, hoje temos de empatar em termos de vitórias contra ele. Nós jogamos em 4-3-3. Ontem resultou muito bem, hoje repetimos. E em termos de vendas, vendemos agora um jogador. Eu espero que não seja um titular. Não é, porque temos 40 milhões e não há titulares tão baratos. Mas agora temos 40 milhões em caixa, temos de ver quem é que faz sentido comprar. Para já, vamos jogar contra o Medinas, que seja um ótimo jogo. Ele é um treinador que já nos lixou algumas vezes em campeonatos nacionais e por aí fora. Às vezes ele calha na nossa liga, porque ele também é da Zona Sul. E hoje é um adversário no modo carreira. Ele está mal na classificação, está em 13º, mas em termos de plantel está muito bem. Portanto, aquilo é uma questão de tempo até ele começar a ter várias vitórias. Espero que não seja hoje que ele ganha. Bora lá jogar, que sejamos bastante eficazes e que o Luís Dias faça um bom jogo, que ele é o nosso mais recente reforço e teve nota 9 no último jogo. Estou muito contente com ele. Que comece então o jogo, começar a partida. Pontapé de saída, lindo lance de Luís Dias, o próprio, para Kylian Mbappé. E é 1-0 para nós, outra vez ao primeiro remate. Outra vez no primeiro remate fazemos gol, estamos a ganhar ao Medinas. Agora vamos pôr o autocarro. Por mim pode acabar. Pode acabar já. Grande bola enfiada por Reece James para Kylian Mbappé, que já fez um golo hoje. Mbappé faz o 2-0 aos 18. Estamos em grande, malta. Estamos em grande. O Medinas que nos disse que hoje era para ganhar. Até agora não está a correr bem, mas vamos lá ver se mantemos. Vamos lá ver se mantemos isto. Boa. Muito bem, malta. Nós precisamos de vitórias, que é para começarmos a subir um bocadinho na tabela. Nós 3-0, malta. Extrema eficácia. Azar também para o Medinas. Extrema eficácia da nossa equipa, que finalmente está em grande. Finalmente a equipa está em grande. E eu estou contentíssimo. Até o Madueke faz golos. Até o Madueke. O homem tem nota apenas 101. Tem evoluído muito nos últimos dias. Temos o posto a treinar. 4-0! Medinas, fogo. Será que ele esqueceu de fazer alguma coisa? Acho isto estranhíssimo. Estamos a ganhar 4-0 na primeira parte. O jogo está arrumado. Ninguém nos vai tirar uma vitória com 4-0 ao intervalo. É impossível. Eu acho que isso nunca aconteceu. Eu não me lembro. Ia com uma expulsão ainda, malta. Muito mal para ele. E uma lesão. Tudo corre mal ao Medinas. Tudo corre mal. A gente está a fazer um ótimo jogo. Com ou sem expulsão, estamos já a fazer um ótimo jogo com 4-0. Aliás, ele está agora a criar perigo. É com menos um jogador que ele está a criar mais perigo. Atenção a isso. O Itzel manda para fora. Agora, Kylian Mbappé pode fazer o hat-trick. E não faz. Agora, com a expulsão do adversário, a gente tem a obrigação de fazer mais 1 ou 2 golos. Caicedo, o médio que está agora no Chelsea, falhou. Aliás, foi o Musiala. O Caicedo acho que fez o passe, não percebi bem. Sob pressão, Musiala consegue um pontapé de canto. Estou para aqui a receber. E não marcamos. Estranhíssimo. Boa jogada de Mbappé. E agora temos a oportunidade Não, é uma substituição. Nós estamos a jogar com os titulares. Carne toda no assador neste jogo. O jogo está a ganhar, é o mais importante. A seguir à expulsão parece que ficámos piores. Mas a gente também tirou o pé do acelerador. 4-0, perfeito, malta. Fechado. Está fechado. É um ótimo resultado para nós. Uma ótima vitória que só nos dá vantagens a nível de diferença de golos. A vitória é inquestionável, portanto dominámos em 4-3-3, foi um grande jogo contra o Medinas. Olhando para a nossa equipa, nós jogámos com este 4-3-3. Portanto aqui está, o Courtois, a malta, vamos ser obrigados a ir comprar um guarda-redes. Senão amanhã não temos guarda-redes. Courtois, e este aqui o Verratti está no médico, este já está a curar-se. Portanto para o próximo jogo em princípio está pronto. E temos Courtois suspenso por acumulação de amarelos, calculo. Não é nada bom, malta. A gente, como só tem um guarda-redes, temos que apostar tudo nele. Vamos aqui rapidamente à lista de transferências antes de ir aos resultados.
Portanto, até aos 41 milhões podemos comprar este. Que não é mau. E é isso que a gente vai fazer. Vamos comprar então o Neuer. É um ótimo guarda-redes e podemos pô-lo na mesma à venda, ok? Não há problema. Se ele for vendido melhor, porque a gente vai lá e compra outro. Ainda ganhamos um dinheirinho, estão a perceber? Dinheiro em caixa não temos. Foi esta a equipa que a gente jogou. Portanto, imaginem que aqui estava o Courtois na baliza. Portanto, foi assim que a gente jogou. Portanto, assim, ok? Luís Dias, Mbappé, Madueke, Toni Kroos, Musiala, Caicedo. Quase todos nas posições certas. O único que não está na posição certa é o Caicedo. De resto estava tudo. A Cunha de um lado, Reece James, uma defesa de 100. A equipa do Medinas era muito forte, atenção, era superior até à nossa. Vamos aos resultados e à tabela, malta. Vamos lá. King empata a 3 com o Carlos Grativol. Que grande jogo de futebol. 3-3. Simões perde 4-0. Tem uma expulsão também no início. Mas perde 4-0 com o Andrei. Um resultado terrível para ele. E o Lil Jeep a perder 3-0 com o Estrilho, malta. O Estrilho está com uma eficácia inacreditável. Como é que isto é possível? Lil Jeep agora a deixar-se cair na tabela. Ele que tem um plantel um bocado desfalcado e o Estrilho tem o melhor plantel da liga. É um plantel absurdo. Está brutal o plantel dele. João Rodrigues também a perder. Portanto, as equipas de fora hoje estão a ganhar muito e coitado do João Rodrigues. Matusalém a sair-se daqui com a vitória com bastante sorte. E temos Zé Tigresa a perder pontos. Não só perde pontos, como o Pinto Blue ganha 3. Portanto, ganha todos os pontos o Pinto Blue. Um jogo super equilibrado. Podia ter caído para qualquer um dos lados. Caiu para o Pinto Blue e ainda bem para nós. O Pinto Blue está mais abaixo na tabela. O Zé Tigresa estava em segundo. Com esta vitória a gente aproxima-se dele. Portanto, a gente estávamos em terceiros. Portanto, vamos nos aproximar. Johnny ganha 3-2 ao Messi. Grande jogo também. E o Cascão ganha 7. Ei, o Duarte Inácio. O que é que se passou aqui, caraças? 7-0 no modo carreira. Isto é absurdo. A expulsão a ter claramente influência. Dá uma sensação que ultimamente há muitas expulsões. Há mais expulsões. Malta, vamos à tabela. Estrilho em primeiro, nós em segundo. É muita responsabilidade para tirar o Estrilho dali. Mas reparem no equilíbrio absurdo. Portanto, 27 pontos temos nós, 26 para o Zé Tigresa, 25 para o Matusalém, 25 para o Johnny, 23 para o Cascão, 22 para o King, para o Lil Jeep, 21 para o Carlos, Messi com 20. Temos o Andrei com 18, Duarte e Simões. Bem, Medinas aqui, ainda não conseguiu safar-se daqui. Atenção, Medinas tem um plantel superior ao nosso com 840 milhões e está a fazer uma evolução extraordinária, com uma equipa que pode jogar em qualquer tática, bastante completa, sem bónus de nacionalidade, tal como a nossa. Mas aqui uma defesa fortíssima também, um meio campo, tudo. Ele tem o Bellingham, que é se calhar o melhor médio da liga, é dele. Eu acho que nem o Estrilho tem um médio deste nível. Portanto, 116 não tem. Nem o Estrilho, nem o Cascão. O Cascão também não... Aliás, o Cascão é o melhor plantel. Pensava que era o Estrilho, mas não, é o Cascão. Nem o Cascão tem um médio destes. É muito bom aquele Bellingham. É que já era bom, só que ainda se tornou jogador da semana. Foi um dos anunciados como jogador da semana. Portanto, o homem ainda recebeu mais 3 pontos. Assustador. Ora bem, malta, no próximo jogo jogamos contra Carlos Grativol fora de casa. E nós vamos ver a sondagem. Eu por acaso esqueci-me. A sondagem dava-nos como vitoriosos. Tivemos 129 votos. Nós perguntámos a vocês quem é que iria ganhar no jogo. Santana contra Medinas. 62% para nós, empate Medinas. E eu votei em ti, diz o Henrique. Um abraço, obrigado a toda a gente que deixou o seu voto. Agora vamos lá votar para o próximo jogo, a ver se eu não me esqueço de mostrar a primeira sondagem antes do jogo, que é mais engraçado. Ora bem, Carlos Grativol é um ótimo treinador e joga em casa. Portanto, malta, vamos ser realistas. Não estou a querer influenciar. Ui, tenho o caps lock ligado. Portanto, Carlos Grativol contra nós. Quem vai ganhar? Sondagem. Portanto, aqui é o empate. Aqui o primeiro é o Carlos. Nós somos a seguir. Portanto, quem vai ganhar este jogo não vai ser nada fácil. Agendar publicação para a hora que sai o vídeo. Portanto, 1,
PM. Ser PM. Onde é que ele está? 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 E aqui é para dia 26, está certo, ok, agendar. Deixem lá os vossos votozinhos, maltinha, vai ser um jogo dificílimo para nós. O Carlos Grativol é um ótimo treinador, plantel de 700 milhões, tem alguns jogadores do ataque cansados, ele jogou a eliminatória da taça, portanto isso pode ser uma oportunidade a nosso favor. Tem aqui os jogadores que estão cansados à venda, é curioso, para ver se eles se vendem, que é para ele comprar frescos. Tem nacionalidade brasileira, atenção, tem aqui um jogador, 2, 3, 4, 5, depois não consegue o sexto, portanto ainda não consegue ativar o bónus de nacionalidade, mas está muito bem encaminhado. Entretanto, está a ver os treinos de 2 horas, que a gente vai aproveitar já. Portanto, pôr os jogadores a treinar os jogadores que estão menos fortes também. Declan Rice e o Madueke. Por acaso não está a treinar porque o Luís Dias vai passar de nível. Interessante que estou a pôr o Neuer a passar, a treinar, porque é ele que vai jogar, não vale a pena neste momento estar a treinar o outro, se este é que vai jogar. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho rápido na Liga de Grupo e na Batalha, que temos a terceira jornada, importante. Na Liga de Grupo jogamos fora contra o Chucky, estamos naquela tática maluca, este é um duro teste. Estamos no 3-2-3-2, uma tática que tem 3 defesas, 2 médios e 5 avançados. É a tática mais ofensiva do jogo e estamos a jogar fora. E está aqui o resultado. Já estamos a levar na pá. Vamos lá ver se estamos aqui a volta. 2-0, portanto está mais que arrumado, acho eu. Eu queria 3-0, acabámos por ter 3-0. Eu saltei porque fico irritado com ele. Ei, meu Deus. Ai, o caraças. O coisa disse alguma coisa. Perfect fit for this formation. Ok, eles dizem que não é o plano ideal para esta formação. Eu estou a jogar em bola longa, portanto, segundo o que ele diz, a bola longa não é apropriado para esta formação. Ok, portanto, se calhar vou experimentar um contra-ataque ou um jogo pelas alas. Se calhar pelas alas. Cá não era mal pensado jogar pelas alas com esta tática maluca. Já se vê. Em princípio vou mudar. Ora, já vi este jogo. Isto é às 4 da tarde, eu já sei o resultado. Foi um jogo estranhíssimo, porque ele teve uma expulsão no início e nós não conseguimos ganhar. Fizemos um jogo aceitável, mas nós tivemos um problema gravíssimo, ok? Por causa do evento de treinos, os treinos a 2 horas fazem com que a gente esteja muito ativo a pôr os jogadores a treinar. Isso originou um problema, que é, eu pus os jogadores a treinar 1 hora antes do jogo e os treinos eram 2 horas, portanto, quando simulou a gente estava sem jogadores. Então alinhámos com jogadores horríveis, portanto, o melhor avançado não jogou, o melhor médio não jogou, o melhor defesa não jogou, o melhor guarda-redes não jogou, até tive que comprar um guarda-redes à pressa. E portanto saímos deste jogo com um empate que acaba por ser bom. No entanto, eu depois observei que o adversário teve uma expulsão de início, portanto é um agridoce, ou seja, a gente podia ter ganho, de facto. E jogámos bem para isso, mas ele foi muito eficaz. Mas no geral foi uma jornada positiva, porque conseguimos o 2-1 do Konnichiwa, que foi um jogo espetacular para ele e para o grupo. O Johnny consegue uma grande vitória com a sorte do adversário ter uma expulsão de início, grande resultado, mas o Bruno perde. O Bruno está numa fase assim um bocado fraca e tem dificuldade às vezes algumas batalhas, e ele perdeu em casa, portanto é um resultado muito mau. O Duarte perde com o adversário a jogar muito bem. Este adversário é fortíssimo, malta. Atenção, eles estão muito, muito fortes. Nós conseguimos ainda manter uma vantagenzinha. Deixa-me ver como é que correu as outras 2 batalhas, que eu não... Fogo, 3 derrotas. Estamos muito mal. Aqui estamos muito, muito mal. Portanto, aqui estamos a ganhar por 6. Está no limite. Aqui estamos a perder por 6. Aqui estamos a perder por 9. Deixem-me só ver aqui o que é que se está a passar, só para ter uma ideia mais aproximada. O que é que se poderá estar a passar. Portanto, em termos de valor de plantel, o Rui está péssimo, embora esteja bem em termos de resultados. Eles estão fortes na evolução de plantel, muito fortes. Nós não estamos propriamente muito bem. Apesar do Rui estar muito bem em termos de resultados, a longo prazo ele vai baixar.
O Freitas começou muito mal, com 3 derrotas. Estamos com os 3 últimos classificados. Engraçado que o Freitas está em último com o melhor plantel, o Rui está em primeiro com o pior. Enfim, complicado. Vamos lá ver se eles conseguem dar a volta. Força nisso. É isto. Malta, queria-vos mostrar hoje a seleção nacional portuguesa que está no Mundial de Futebol. E a nossa seleção está a jogar contra uma das melhores seleções do mundo, que é a Turquia. Deixa-me ver se encontro. Está a jogar com a Turquia, portanto. E está uma grande batalha. Nós estamos a ganhar por pouco. Aqui temos a publicação de Diogo Varela. Quem está a representar a seleção nesta batalha é o Estrilho, o Osvaldo Abreu, o Gambusino, Miguel Félix da Silva e Diogo Varela. Portanto, está uma batalha difícil. Eles são muito bons porque é a Turquia. A Turquia tem sempre grupos fortíssimos. Portanto, quem passar desta eliminatória, isto já é mata-mata, portanto, quem passar desta eliminatória vai jogar contra quem ganhar do Brasil-Ucrânia. Portanto, podemos ter aqui muito bem um Portugal-Brasil nos quartos de final do Campeonato do Mundo. Seria muito interessante mesmo. World Nations Cup 2023. Esta competição é muito interessante. Nós começámos mal a fase de grupos, por acaso passámos na fase de grupos em segundo lugar, atrás da Austrália, que é uma coisa estranhíssima, e Portugal perde com a Líbia. É absurdo, mas perdemos com a Líbia. Mas dá para perceber quão imprevisível é. Por exemplo, Portugal goleia completamente a Austrália, e a Austrália é a primeira classificada, Portugal goleia. Mas Portugal e goleou também o Peru, mas Portugal com a Líbia perde numa batalha que corre mal a toda a gente, e Portugal perde. Isto é interessantíssimo de observar. Mas é interessante ver que Portugal pode ir aos quartos de final, é ótimo. E é tentar chegar o mais longe possível, sabendo que isto são batalhas e uma batalha pode correr bem, a outra mal. Portanto, é tudo muito imprevisível, depende também de sorte e de azar, de competência, claro que sim, mas tudo importa, não é? Tudo importa. Ora bem, maltinha, vamos ver aqui o episódio passado, muito rapidamente, ler aqui os vossos comentários. O Tomás Sampaio diz-nos: já te acompanho há muito tempo e espero que consigas ganhar o modo carreira. Continua o teu bom trabalho, com o teu trabalho. Obrigado, Tomás Sampaio, grande abraço. O Henrique diz: excelente vídeo, estou aqui para deixar o like. Um abraço aqui ao nosso amigo Henrique. O Eric Games diz: grande vitória, Santana, vamos ao título. Acorde esperando a sua vitória no OSM. Obrigado, Eric Games. É isso mesmo, é isso mesmo. Não há nada como acordar com uma boa vitória, não é? Vamos tentar. O Ricardo Pereira foi o derrotado de ontem, o Messi CR7. Ele está a fazer uma ótima competição e conseguimos ganhar ontem ele. E ele diz-nos que sofrer no primeiro remate e no último não é para todos. É verdade, não é para quem pode, é para quem sabe. É assim mesmo, nós fomos muito eficazes, contrariamente àquilo que temos sido. Finalmente estamos a conseguir jogar em 4-3-3. Não quer dizer que ele resulte sempre, mas finalmente estamos a conseguir jogar em 4-3-3. Tony diz-nos qual é a melhor tática para vencer um time que usa 4-3-3-B, jogando pelas alas. Há aqui um treinador que diz o 4-5-1, o David Esteves diz o 6-3-1. Portanto, qualquer tática pode ganhar um 4-3-3 como pode perder. Não é assim tão linear. Nós temos um vídeo que explica como combater qualquer tática no OSM. Pesquisa isso aqui na barra de pesquisas, vai chegar lá. Combater qualquer tática no OSM. Tem 90 mil views. Até podes ordenar nas views do nosso canal os vídeos mais vistos. Ele é um dos mais vistos. Alex, tanto no OSM quanto na bola nunca se sabe o resultado, porque a bola é redonda. Exatamente. É uma verdade absoluta do futebol. O Carlos Grativol, Carlos Frederico, diz-nos: o OSM esqueceu-se de mim nas simulações de vendas. 3 dias sem ninguém sair. E logo a seguir, eu vi isto na notificação, ele logo a seguir diz: acabei de vender. É só reclamar. Realmente isto é só pedir. Connosco foi igual. A gente reclamou e a seguir estávamos a ter vendas. O user VK1 diz-nos: Santana estava a treinar o Clube Atlético Racing na segunda divisão da Argentina e estava em primeiro lugar com 79 pontos. E o segundo estava com 49. Muito bem. Fui campeão 2 temporadas com ele. Muito bem. Aos 2, é assim mesmo. Títulos é o mais importante. Agora a força é tentar ir aproximando, é tentar ir-se aproximando do OSM mais competitivo. Portanto, batalhas de grupo
de um certo nível, as competições mais cheias, participar nos campeonatos regionais, nos nacionais, isso é tudo muito interessante e se calhar é a parte mais gira do jogo. Carlos Grativol é para ganhar a Copa, vamos, cobra, isso na porta do centro de treinamento. Ok, Eric Games, não percebi muito bem, mas já percebi que o Carlos Grativol é o teu favorito para ganhar a Copa. O Pedro Afonso diz, o Santana deu uma festa em casa, parabéns pela vitória de 2-0. Um abraço aqui ao Pedro Afonso. Maltinha, vamos então terminar por hoje. Obrigado e deixem-nos um likezinho no vídeo que amanhã há mais. À hora do costume, o campeonato, não digo que está a chegar ao fim, mas está a chegar à fase da decisão. Portanto, estamos na segunda volta e não é este. Estamos na segunda volta, jornada, vamos para a ronda 19-34. Portanto, já estamos a meio, sensivelmente. Este foi o 16º jogo, foi o primeiro jogo da segunda volta. Estou contente com a nossa segunda volta. Este, possivelmente, acho que é o segundo ou terceiro melhor modo de carreira nosso, porque o melhor acho que foi o primeiro ou o segundo, porque, enfim, os treinadores ainda não eram muito competitivos e a gente tinha alguma facilidade, embora estivéssemos muito enferrujados, conseguíamos com facilidade ganhar jogos. Agora as coisas não são assim. Agora está tudo muito, muito equilibrado. Embora para o Estoril não esteja assim tanto, mas vamos ver com o tempo se as coisas equilibram. Eu tenho a certeza que sim. Cascão já está a dar que falar e já superou em termos de valor de plantel o plantel do Estoril. Engraçado que o valor médio de jogadores, o melhor é o do João Rodrigues. Até pensava que era o nosso, confesso que ia dizer que era o nosso, mas não é o do João Rodrigues. Tem um plantel de 600 milhões, mas o valor de cada jogador é mais do que, por exemplo, o plantel do Cascão, que tem uma média de 39 de cada jogador. Isto significa que tem jogadores menos bons também a fazer número. Queria procurar isto aqui. Portanto, o João Rodrigues só tem jogadores craques, embora este não seja, este também não. E este também não. Portanto, eu recomendo terem sempre um jogador fraco em cada posição para poderem vender facilmente os jogadores, nunca atingirem o mínimo de jogadores possível. Mas dá para perceber que o João Rodrigues tem uma equipa muito forte, um 11 inicial fortíssimo, mas tem limitações, portanto tem poucas opções no banco, não é? Nós já estamos um bocadinho melhor nisso, temos 3 médios, 5 defesas, 5 defesas e 5 médios e 2 guarda-redes, portanto estamos um bocadinho melhor nesse aspecto, antes não estávamos tão bem. Malta, é tudo por hoje, um abraço e até amanhã. Fiquem bem, maltinha, deixem o vosso apoio, deixem o vosso contributozinho com um likezinho no vídeo. Quem quiser, torne-se presidente do canal. Estou a pensar se paro com o sistema de presidentes. É uma coisa que eu tenho pensado, mas tenho que pensar isso muito bem com mais tempo. A minha ideia era assim, fazer aquilo do Patreon, o mesmo preço dos presidentes, portanto 4,99 euros, estou a falar em euros. E esse preço dava as mesmas regalias que os presidentes atuais, mais vídeos exclusivos. E o que é que são vídeos exclusivos? São os vídeos dos vlogs, por exemplo, o nosso vlog aos Açores, vídeos fora do OSM, portanto vídeos mais pessoais, ok? Podia ser uma ideia interessante. Até amanhã, malta.